O autoritarismo avança sem mostrar no horizonte um retorno. Mas a solução pode estar em três qualidades exibidas em um velho filme. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca trazer a sabedoria literária em tempos de censura. No programa Pânico, o apresentador Emílio Surita, um homem vivido de 61 anos, afirmou que a atual perseguição no Brasil está sendo pior do que a do regime militar. Segundo o Emílio, os censores no regime militar criaram balizas claras do que se podia ou não fazer, mas em nenhum momento acabava com a vida de alguém. É claro que no regime militar houve prisões, mas a grande maioria eram prisões preventivas que envolviam pessoas ligadas a grupos terroristas. Entre 1966 e 1974, a esquerda armada roubou 3,8 milhões de dólares, valor que fez da guerrilha brasileira a mais rica do mundo na época. No auge das ações, entre 1968 e 1971, os militantes assaltaram 154 bancos e carros fortes. Os grupos também realizaram cerca de 40 atentados à bomba, sequestraram 8 aviões comerciais e 4 diplomatas. O único momento da história em que houve sequestro de embaixadores no Brasil. Até o momento, o atentado mais grave da direita conservadora foi o uso de fogos de artifício no céu do Supremo. O movimento Advogados de Direita Brasil, no dia de ontem, denunciou o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Sem Freios determinou o bloqueio bancário de 42 empresas do Mato Grosso que seguiram em comboio para participar de atos em Brasília. Alexandre de Moraes está usando seus inquéritos para criar uma interpretação genérica e aplicar uma nova modalidade de justiça. Uma justiça policialesca. Não há trâmite, não há denúncia nos autos, apenas decisão do juiz que usa a palavra determino em maiúsculo como se esse fosse dono da polícia. A doutrina tradicional tem seus próprios freios e, na sua interpretação legal, denuncia Alexandre de Moraes e completa. Por esta razão, aqueles que são contrários ao ativismo judicial afirmam que o juiz não deve ter uma atuação muito ativa porque estaria a comprometer o princípio da imparcialidade. As instituições não estão compreendendo que se trata de uma guerra entre a razão e a emoção. Nas ruas, as pessoas estão lutando por um Brasil racional. Nessa altura, discursos baratos que introduzem a palavra democracia sem nenhuma responsabilidade de contexto só geram mais revolta. Jornalistas como Amanda Clay bajulando o discurso sedoso de alguém que enganou o povo e que no momento está escolhendo velhos companheiros de cela é ilógico e imoral. O cenário é tão surreal que só posso descrevê-lo trazendo a história de L. Frank Baum, que virou um filme icônico produzido pela MGM em 1939, O Mágico de Oz. O Mágico de Oz começa com uma menina sonhadora, Dorothy, que vive com sua família em uma fazenda no Kansas. A jovem desejava viver em um mundo melhor, e talvez por isso passou por uma grande provação. Seu mundo era difícil, mas estava sereno e tranquilo. Mas de repente, um tornado levou sua casa e a jovem veio parar na terra mágica de Oz. Havia 4 bruxas em toda a terra de Oz. 2 delas, a do norte e a do sul, eram boas. Já as do leste e do oeste eram más. A bruxa do norte deixa bem claro no filme que apenas as bruxas más são feias. Eu peço desculpas, mas eu nunca ouvi falar de uma bruxa bonita. Só as bruxas mais são feias. A própria Tormenta havia matado a bruxa do leste, portanto, só restava a bruxa do oeste. Com a morte daquela bruxa, o povo do leste estava livre, e Dorothy recebeu sapatos como agradecimento. A bruxa do norte passou uma orientação a Dorothy. Siga o caminho de tijolos amarelos para a cidade das Esmeraldas, onde vive o grande mágico de Oz. Todos temiam os trovões do mágico, que se tornou o rei e juiz de Oz. E por isso ninguém o questionava, mesmo nunca tendo visto pessoalmente. No caminho, a menina encontrou o espantalho, o homem de lata e o leão,
que também buscava uma solução para suas inseguranças. Em sua primeira missão, Dorothy recebeu uma orientação sem de fato conhecer a identidade do mágico: matar a Bruxa do Oeste. Enfrentar a Bruxa do Oeste parecia perigoso. Foram levados chave inglesa, inseticida contra bruxas, rede e até um Colt calibre 32. Mas matar a bruxa era bem mais simples. Dorothy simplesmente jogou um balde de água. E a água, símbolo da purificação, dissolveu a bruxa. Aqueles que seguiam a bruxa caíram de joelhos e agradeceram Dorothy por ter os libertado. Ao retornar à cidade, Dorothy desconfiou daquele mágico, assim como Jesus contra Satanás nas tentações. As palavras o denunciavam. Ela abre a cortina e encontra o verdadeiro mágico de Oz, um homem cruel, rude e inseguro, que manipulava um sistema que projetava a imagem de um deus ameaçador. Na verdade, o mágico era um homem do circo, que chegou a Oz em um balão desgovernado. Tudo era uma grande farsa. Ao final, a Bruxa do Norte retornou e revelou a Dorothy que o poder de voltar para casa sempre esteve com ela. Os sapatos. Se queremos salvar de fato o Brasil, é hora de usarmos os nossos sapatos mais do que nunca e deixar nossas pegadas para que os farsantes durmam lembrando que estaremos lá no dia seguinte. O espantalho, o Homem de Lata e o Leão também sanaram suas inseguranças ao confrontar a bruxa malvada do Oeste. No confronto, eles demonstraram suas reais qualidades e descobriram que não precisavam de nada mágico. As qualidades que precisamos são coragem para avançar, um coração sincero e um cérebro afiado para confrontar. Sem essas três qualidades, continuaremos seguindo o caminho de tijolos amarelos, buscando sempre uma solução mágica. Não conseguiremos desmascarar o farsante no final dessa história.